porque o governo federal anunciou ontem um pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis. Esse conjunto inclui uma medida provisória, um projeto de lei e decretos. Vai dar tempo disso tudo, Camila? A gente está em ano de eleição, meio que está acabando o tempo para o presidente Lula conseguir esses diversos pontos importantes, inclusive para a reeleição dele, né? Pois é, Nath, essas medidas foram anunciadas de forma emergencial por conta do conflito, da guerra que acontece no Oriente Médio. Então, o presidente Lula, como os ministros falaram ontem nessa coletiva, fez um pedido de que o governo acompanhe essa situação e tome medidas para evitar que os impactos disso cheguem ao bolso do consumidor brasileiro. Então, por isso, eles anunciaram essa série de medidas, mas em relação ao projeto de lei, Nath, que é o ponto, né, que preocupa mais em relação a vai dar tempo, não vai dar tempo, é um projeto de lei com urgência constitucional. Então, chegando aqui no Congresso Nacional, cada uma das casas tem até 45 dias para apreciar esse projeto, senão tranca a pauta. A gente sabe que como funcionam as coisas por aqui, por exemplo, se os presidentes de cada uma das casas não chamar sessão por muito tempo, aí não viram 45 dias. Esse prazo pode se estender, né? Então, se está sem sessão por muito tempo, pode levar mais tempo para que esse projeto seja analisado. Mas a ideia do governo é que isso seja analisado com mais celeridade, com mais rapidez. E o que esse projeto diz? Eu vou dar uma resumida aqui nos principais pontos desse projeto antes da gente conseguir detalhar um a um. Mas esse projeto de lei que foi enviado aqui para o Congresso Nacional, que vai chegar aqui no Congresso Nacional, diz respeito ao crime quando os fornecedores, vendedores de combustíveis aumentam o preço de maneira abusiva, principalmente nesse momento, né, em momentos de calamidade, momentos de conflitos, momentos nos quais o consumidor fica realmente mais vulnerável. Então, a ideia do governo é criar um crime específico que puna esse tipo de prática, além de também reforçar a fiscalização dos postos de combustíveis e dos fornecedores também, para evitar que eles repassem preços muito mais elevados nesses momentos de calamidade, em que acontecem, né, tragédias, ou também momentos em que há conflitos geopolíticos que aí acabam afetando também o preço desses combustíveis. Além, Nath, dessas medidas também mirarem o gás de cozinha e o querosene de aviação, que é o combustível que abastece os aviões. A gente tem, inclusive, um vídeo meu mesmo, que eu gravei ontem, logo depois dessa coletiva, dando uma resumida mesmo nesses pontos, explicando um a um do que o governo anunciou, né, e quais são essas medidas, essas iniciativas pensadas pelo governo para tentar evitar uma elevação muito grande do preço dos combustíveis nesse momento. A gente pode conferir agora. O governo Lula anunciou nesta segunda-feira novas medidas para tentar blindar o mercado de combustíveis brasileiro do impacto da guerra no Oriente Médio. Uma delas é a subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de óleo diesel. Essa é uma espécie de auxílio financeiro dado pelo governo. A medida se dará em parceria com os estados que aderirem ao programa, que compensarão metade do valor pago pela União. A previsão de validade é de 2 meses inicialmente, em abril e maio, podendo ser reavaliada posteriormente. Até o momento, 2 estados ainda não sinalizaram se irão aderir ou não à medida. Segundo apurou Metrópolis, são eles o Rio de Janeiro e Rondônia. Na sequência, eu próprio levei ao secretário de Fazenda uma proposta para que, muito diferente do governo anterior, a gente construísse em consenso com os estados uma saída, uma mitigação, na medida que o presidente teve pedido, para a importação do diesel, de modo a garantir abastecimento firme de diesel no país. O governo também zerou a incidência de PIS e COFINS sobre o biodiesel, que é adicionado ao diesel. A economia prevista é de 0,02 centavos por litro do combustível. Outra medida anunciada nesta segunda foi a subvenção para importadores de GLP, o gás liquefeito de petróleo. Serão R$ 850 por tonelada, com o objetivo de que o gás importado seja comercializado ao mesmo preço do gás nacional. A ideia é que a medida evite o aumento do preço do gás de cozinha.
O ministro de Portos e Aeroportos também anunciou medidas voltadas ao querosene de aviação, usado para o abastecimento de aviões. O governo vai ainda fortalecer a fiscalização da elevação abusiva do preço de combustíveis em casos de calamidade e de guerras por meio da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Além de enviar ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para criar um novo crime que pune com 2 a 5 anos de prisão quem praticar esse tipo de aumento nos preços. Câmara e Senado terão 45 dias cada para analisar a matéria. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Ô Felipe, quem tem a máquina pública, né, nas mãos em ano de eleição pode se dar muito bem, mas também pode se dar muito mal, né? A depender de tudo de externo que acontece também. Essas medidas todas que o governo está tentando dar um jeito aí é por causa do que acontece do outro lado do mundo, né? Numa guerra que não tem um fim estabelecido entre Estados Unidos e Israel quando atacam o Irã, e o Irã, para se defender, além de ataques militares, bélicos, com mísseis, ele tem uma arma mais poderosa ainda, que é a econômica, de fechar o Estreito de Hormuz, que é por onde passam 20% do petróleo mundial. E isso tudo está causando uma alta, por exemplo, para o diesel, que a questão do diesel foi pior para o Brasil do que exatamente ali, diretamente, a coisa do petróleo. E o governo está aí tentando dar um jeito de melhorar a economia bem nessa retinha final, né, o Felipe? Nath, no Brasil, né, no mundo, né, mas no Brasil mais do que vários pontos no mundo, o diesel é a comida, né? Os alimentos todos do Brasil são transportados por caminhões, na grande maioria deles, né? E se tiver aumento do diesel, vai repercutir no aumento da alimentação do brasileiro em ano de eleição. E a gente sabe que o valor dos alimentos, né, atingiram nos últimos anos, né, um valor assim surreal, puxando a inflação para cima, né? E sem sombra de dúvida, né, o mundo interligado, né, uma guerra dessa magnitude no Oriente Médio acaba repercutindo, né, no mundo, né, acaba repercutindo no Brasil. Aí você vê, um dos pontos que eu sou crítico aos governos em geral, eu vou nem nomear o governo Lula, né, apesar dele estar com a caneta na mão agora, é a falta de projeto de país, né? Ninguém pensou, né, antes, né, em tentar reduzir a dependência do mundo em relação à querosene, em relação ao diesel, em relação à gasolina, né? A gente, pelo contrário, a gente manda para o mundo, né, petróleo e compra derivado de petróleo, né? Então, por que não discutir uma refinaria, por exemplo, no Brasil? Tudo bem que falar isso hoje em dia é meio que um palavrão, porque quando quiseram fazer Abreu e Lima, é bom lembrar, aquela refinaria grande, gigantesca que tentaram fazer e foi o maior centro de corrupção, a gente já atrela a corrupção na hora, né? Poxa, corrupção. Não vou deixar então a refinaria de lado. Por que a gente não pensa em uma política, por exemplo, para reduzir, para aumentar a transição energética, né? Aumentar caminhões, aumentar carros, investir em pesquisa, né? Para melhorar a transição energética, né? Ter muito mais energia limpa do que essas energias sujas. O Brasil, infelizmente, não pensa nessas questões todas. A gente age, o governo age de acordo com a situação que acontece naquele momento. Ninguém pensa estrategicamente no futuro. Acontece uma coisa, acontece uma guerra, repercute no Brasil, vamos criar medidas mitigadoras para mitigar e reduzir o dano no Brasil. Aí qual que é a medida? Subsídio, subvenção. É bom lembrar, Nath, Camila, um ponto que o pessoal esquece também. Metade da conta da subvenção do diesel vai ser os estados pagando a conta. E recentemente, aconteceu recentemente, os estados renegociaram a dívida com a União. Ou seja, teremos estados mais endividados também no futuro próximo por conta dessa política, né? Mas é claro, né, é muito melhor você fazer medidas populistas e pontuais nesse momento do que não fazer nada em época eleitoral. Mas quem vai pagar a conta no futuro vai ser quem? Vão ser os eleitores que vão votar nessas eleições e vão esquecer rapidinho dessa falta de política estratégica para o Brasil. A gente vai voltar a falar com